Olá, alunos, sejam bem-vindos então à nossa sexta aula aqui de juros compostos. Então eu vou dar continuação à aula passada. Na aula passada então, a gente estava falando um pouquinho sobre taxa de juros nominal e efetiva, né? Então eu já vou dar um exemplo aqui direto para vocês, que é o seguinte. Vamos imaginar, gente, tá, a taxa Selic hoje, né, como eu já tinha dito na aula passada, ela está em 2,25% ao ano, né? E existem alguns títulos do governo, tá, que eles te pagam 100% da taxa Selic. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Existem alguns títulos, tá, que é o chamado Tesouro Selic, que ele te dá então 100%, tá, da taxa Selic. Tá? Então tem um investimento, tá, chamado Tesouro Selic. Esse investimento você encontra no Tesouro Direto, tá? Ele é chamado Tesouro Selic. Em outras palavras, tá, é um título do governo, tá? Você está emprestando dinheiro para o governo e o governo vai te pagar a taxa de juros da economia. Tá? Então ele vai te pagar 100% do Tesouro Selic, da taxa Selic. Tá? Então esse título te dá 100%. Aqui eu estou falando de rentabilidade bruta, tá, gente? Não estou falando em descontar imposto de renda nem outras taxas que podem ter. Estou falando da rentabilidade, tá? 100% da taxa Selic. Só que esse título ele tem uma vantagem, tá? Além de ele te dar 100% da taxa Selic, que já é mais que a poupança, ele tem uma capitalização diária, né, em dias úteis, enquanto que a poupança tem uma capitalização mensal, esse aqui tem uma capitalização diária, o que faz com que a taxa efetiva dele seja um pouquinho maior, né, que a taxa Selic. A gente viu, né, no exemplo da aula passada, quanto mais capitalizações eu tenho, não é, maior é a minha taxa efetiva, né. Então vamos dar um exemplo aqui. Esse Tesouro Selic, ele tem capitalizações diárias, tá? E o tesouro Direto, que é onde esse título é negociado, ele considera 252 dias úteis, tá? Então eu posso achar uma efetiva aqui, se nós considerarmos aqui 252 dias úteis, eu posso achar uma taxa nominal, né? Úteis. Então esses títulos eles são capitalizados, gente, esse investimento tem capitalização diária, tá? Vou botar aqui capitalização. Eu não vou botar diária, eu vou botar assim, dias úteis, tá? Opa, capitalização dias úteis, tá? Só para vocês ficarem cientes aqui. Então, na verdade, existe uma taxa nominal, né? Vamos chamar uma taxa nominal, que seria quanto? É essa taxa Selic, né, 2,25% ao ano. Se tu dividir isso aqui, lembra, né, a taxa nominal pode fazer sempre uma proporcional linear, né? Dividir por 252 dias, eu vou achar uma taxa proporcional diária, né, dias úteis. Tá? Aqui é porcento ao ano, né? Então, fazendo essa conta aí, 2,25 dividido por 252, eu vou deixar em porcentagem mesmo aqui, tá? Olha lá, vai dar 0, tá vendo que é e na menos 3 aqui? Então tem 3 zeros, né? 0,008928. Vamos deixar 3 casas depois da vírgula, né? Depois do 2 tem um 8, então vai ficar 89,3, tá? Então 0,00893. Então 0,089 0,00893 ao dia, tá? Botei aqui ao dia, mas é dia útil, tá? Dia útil. Show de bola. Essa é a taxa nominal proporcional. Mas se eu fizer agora uma taxa efetiva, vai dar maior, né, que 2,25. Por quê? Porque eu vou aplicar juro sobre juro usando essa taxa aqui. Então qual é que seria a taxa efetiva, ou a taxa, né, o custo, né, que não é o custo, né, a taxa mesmo, né, efetiva da operação. Seria então 1 mais, aqui eu vou ter que pegar, ó, aqui é 1, né, gente?
vai ser 1 mais... Vou dividir isso aqui por 100, né? Então vai ficar 5 zeros, tá vendo ali? Você pode botar a notação científica ou deixar assim se quiser, tá? Então vai ficar 0.0000893 elevado na 252 menos 1. Essa é a taxa efetiva de fato, né, que tu vai ter nesse título público do governo, né, chamado Tesouro Selic. Vai dar um pouquinho mais que esses 2,25% ao ano da taxa Selic, tá? Então vai ser isso aqui que eu já tinha, ó, só vou dividir por 100, somar 1 e levar isso aqui a 252, fazer menos 1, multiplicar por 100. Então a taxa efetiva, ó, é 2,2754, ou 2,275, tá? 2,275 ao ano, 2,275 ao ano, tá vendo? É um pouquinho maior, né, que a taxa de 2,25 ao ano, tá? Então essa é a taxa efetiva de fato que tu tá ganhando nessa operação via Tesouro Selic, tá? Que é um investimento. Seguindo então com outro exemplo aqui. Uma aplicação financeira, então, promete pagar 42% ao ano de juros. Pô, isso é um sonho hoje em dia, né? Sendo de 1 mês o prazo de aplicação, então 1 mês só. Para determinar a sua rentabilidade efetiva, considerando que esses juros de 42% ao ano como uma taxa equivalente. Ou seja, veja bem, eu tenho uma taxa de 42% ao ano e eu quero investir só por 1 mês. Vai ser uma taxa equivalente, né? Então aqui é bem simples, né? Então o nosso EQ, você já sabe, né? A nossa taxa equivalente vai ser raiz késima, né? Quantos meses tem um ano? 12, né? 12. 1 mais I, 0,42 menos 1, beleza? Então quanto é que vai dar isso? Tanto faz, né? Elevar na 1 sobre 12 aqui. Então vai ficar, vamos fazer assim então. Então 1,42, fecha parênteses, elevado na 1 sobre 12 menos 1. Ali o correto aqui é sem botar o parênteses, tá? 1,42, só para evitar, né, que ele faça a conta certa aqui. Então a gente sempre botar um parênteses aqui, tá? Menos 1 multiplicar por 100. Então vai dar 965, tá? Depois tem um 2, então vamos arredondar, deixar como tá. Então vai ficar 2,965 ao mês. Essa é a taxa equivalente, certo? Eu tinha uma efetiva de 42% ao ano e quero uma equivalente mensal. Beleza, é só fazer essa conta aí. Agora, se tu quiser uma taxa nominal, uma nominal proporcional, aí tu pode simplesmente dividir pelos períodos. Uma nominal seria quanto? Seria 42, divide, né? Tu quer uma nominal mensal, né? Tu vai dividir por 12. Faz sentido para você? Porcento ao mês. Essa é a taxa nominal proporcional, ok? E essa aqui é a taxa equivalente. Para as operações financeiras, né, a gente vai usar sempre a taxa equivalente, tá? Como essa 42% já era efetiva, já é efetiva, então eu vou usar sempre equivalente. Se ela fosse capitalizada numa outra data que não fosse anual, aí sim eu encontraria a nominal e essa seria a taxa que eu ia aplicar ao mês. Tá? Ficou claro para vocês aqui? Esses 42% ao ano são capitalizados anuais, então já é a taxa efetiva. Então por isso que eu encontrei equivalente, né, como 2,96
965% ao mês. E a nominal, 3,5%. Então tá vendo que a nominal é um pouquinho maior, né, que a taxa equivalente. Tá? Feito isso, vamos ver o próximo exercício. Calcule o montante então de um capital de R$30.000 aplicados a 14% ao ano, pelo prazo de 1 ano, tá? Tendo os seguintes períodos de capitalização: 12 meses e 6 meses. Bem simples, né? Como é que seria a letra A aqui? Então, letra A, calcular o montante. Então, eu tenho um capital inicial de 30 mil. O capital inicial é de R$30.000. O que mais que nós temos? Ele está aplicado a uma taxa de 14% ao ano. Tá? Como é que ele é capitalizado esse valor? Olha, na letra A, esses 14% é capitalizado anual. Então, está vendo que a taxa de juros, prazo, né, e a capitalização estão no mesmo prazo. Então, nesse caso, já é a taxa efetiva. Tá? Isso aqui é a taxa efetiva. Porque a taxa de juros e a capitalização estão no mesmo prazo. Perfeito? Vamos colocar só para que é efetiva, da taxa efetiva. Só fazer a conta, né? Então aqui o montante, você já sabe, né? Que é o capital 1 mais I, juros compostos, né? 1 mais I elevado na N. Isso aqui nada mais é do que 30 mil. 1 mais I, então vai ser 1 mais 0,14 elevado na N. No caso específico aqui, gente, né? Obviamente que é 1, né? Tá? Então aqui é só fazer um montante, é só aplicar, né? 14% em cima dos 30 mil. O quanto que nós teremos aqui? R$30.000 vezes, né? 1,14, só isso. Então, no final do período eu vou ter R$34.200. 34 mil, esse é o montante, R$34.200. Olha a diferença da letra B. Na letra B, gente, a capitalização é feita de 6 em 6 meses. Então, nesse caso, o que acontece? Essa taxa aí já não é uma efetiva, vai ser uma nominal. Faz sentido para vocês? Na letra B, esses 14% ao ano, como são capitalizados semestral, acaba sendo uma taxa nominal. Tá? Então, isso aqui é uma taxa que seria melhor botar o implica, né? Assim, né? Fica melhor. É uma taxa nominal. Por que é nominal? Porque a capitalização é semestral. Então eu tenho que achar uma equivalente, desculpa, uma proporcional nominal, tá? Uma proporcional. Então a minha taxa proporcional nominal, né, ao semestre vai ser 14,2, né? Tá? O ano tem 2 semestres, não é? Então isso aqui vai ser 7% ao semestre. Show? Beleza, então qual é o montante agora? O montante, então agora eu vou usar a taxa nominal, né? Ela vai ter 2 capitalizações, né? Uma nos primeiros 6 meses e uma ao final dos 6 meses. Então qual é que vai ser o montante? O montante vai ser os 30 mil, que era o capital inicial, 1 mais I, então 1 mais 0,07, agora sim, né? Eleva ao quadrado, tá? Isso aqui é uma taxa semestral, né, gente? Então quanto é que vai dar isso? 30 mil vezes 1,07, fecha parênteses, eleva ao quadrado. 34.347. 34.347. Perfeito? 34.347.
Não está marcando aqui 34 mil, vamos ver o que aconteceu. Espera aí, 34 mil. Aqui é um ponto, tá, gente? 347,00. Show de bola. Viu que o montante foi um pouquinho maior que o anterior? Porque esse aqui teve duas capitalizações, né? Aquele lá não teve nenhuma, ou uma na verdade, né? Tá, essa é a diferença, né? Tá. Quanto mais capitalizações, obviamente a taxa efetiva vai ser maior, né? Eu podia achar a taxa efetiva aqui, vocês vão ver que a taxa efetiva vai ser maior que 14%, né? Só como um plus aqui para vocês, né? Qual que seria a taxa efetiva dessa operação? Seria 1 mais 0,07, 1 mais 0,07, né? Eleva ao quadrado menos 1. Essa seria a taxa efetiva. Quanto daria isso? 1,07 eleva ao quadrado menos 1 multiplica por 100. É um pouquinho maior, né? Ó, 14,49% ao ano. Tá bom? 14,49. Isso aqui é um 9, tá, gente? Vamos arrumar esse 9 aqui. 14,49%. Tá vendo que a taxa efetiva é um pouquinho maior que 14? Porque teve uma capitalização a mais, tá? Por isso que a taxa efetiva é maior do que aquela original. Com isso a gente finaliza essa aula, né? A gente se vê então numa próxima aula. Um grande abraço para vocês.